Bom, gente, então, boa tarde. Então, hoje a gente vai iniciar um pouco invertido do que a gente estava acostumado a ter. A gente tinha as aulas presenciais primeiro e aí depois a gente vinha para cá para nossas lives, mas hoje em especial a gente vai fazer o contrário, né? Já que a nossa aula presencial essa semana é só amanhã, tá? Então, a gente já postou para vocês aí. Eu já coloquei hoje cedo os dois vídeos introdutórios das sequências didáticas dessa semana, tá? E, e aí eu vou comentar alguma coisa aqui agora de exercícios da nossa lista para essa semana, tá? Amanhã, quem for à aula, a gente coloca na presencial. Quem já viram que eu já coloquei o material também para vocês na nossa página do AVA, né? Com os exercícios para essa semana. É, e, e aí, na aula de amanhã, a gente dá continuidade ao que a gente vai falar hoje. Tá? Então, a nossa sequência didática. A nossa sequência Prof, didática. Oi? oi, licença. Prof, sábado vai ter mesmo? Vai ser sábado letivo? Puxa, eu não sei, Esther. Vou ter que perguntar, daí a gente avisa vocês aqui pelo AVA, mas eu realmente não sei. Por enquanto a gente ainda não recebeu nenhum aviso sobre isso, tá bom? Ah, tá. É que o pessoal tinha visto lá no calendário anual e tava mostrando. É, Por na isso que a gente tá verdade em não dúvida foi. ainda. Na verdade não foi avisado ainda certo se vai ser ou não. Eu tinha visto no calendário também, mas ninguém falou nada sobre aula especificamente, tá bom? Tá bom, prof, obrigada. Beleza. Bom, então olha só, gente. A nossa sequência didática 4 é, ela vai trazer os conceitos de geometria espacial, cone, cilindro, pirâmide, prismas, esferas, que é o que está dentro do nosso cronograma do nivelamento. E eu vou começar aqui com alguns exercícios, tá? Todos estão na lista, eu optei por eles da lista, porque a gente ainda não fez nada da lista, a gente ainda não teve aula presencial, então eu vou comentar alguma coisa aqui dos exercícios da lista, tá? E aí qualquer dúvida que vocês tenham e que vocês queiram questionar aí durante a explanação, podem chamar, tá bom? Bom, então olha só. O nosso primeiro exemplo aqui, ele é um exemplo que já vai envolver dois conceitos que estão incluídos aqui na nossa sequência didática número 4, que é a sequência didática de geometria espacial. Então ele diz o seguinte: preparou-se gelatina que foi colocada ainda em estado líquido em recipientes como mostram as figuras ao lado. Então eu tenho aqui um recipiente 1 e um recipiente 2. Primeiro em forma de cilindro, segundo em forma de paralelepípedo, tá? Como mostra as figuras ao lado. Sabendo que toda a quantidade de gelatina foi preparada, coube em 5 recipientes cilíndricos e em 2 recipientes em forma de paralelepípedo, 2 recipientes em forma de paralelepípedo, como representado na figura ao lado, determine o volume preparado de gelatina em litros. Bom, aqui ele falou de volume, então a gente vai nos dois conceitos de volume que a gente tem aqui. Primeiro deles, o volume do cilindro ele é dado pela expressão π vezes r ao quadrado vezes h, que é a nossa área da base vezes a altura dele aqui. Tá? E a nossa figura 2, que é um paralelepípedo, lembra que o volume do paralelepípedo é dado pela multiplicação entre o comprimento, a largura
e altura. Que, na verdade, mais comumente, aí vocês estão acostumados àquele A vezes B vezes C. Bom, aqui ele está dizendo para a gente usar π valendo 3,14, então o volume do nosso recipiente cilíndrico é 3,14 vezes o raio da base. Observe aqui na figura que ele deu a medida do diâmetro. Portanto, o raio é metade do diâmetro. Portanto, o nosso raio mede 4. Então, 3,14 vezes o raio da base elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 5. Tá? Então, o nosso cilindro aqui, o nosso recipiente cilíndrico, ele vai ter 3,14 vezes 4 elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado é 16, vezes 5. Portanto, 251,2 centímetros cúbicos de gelatina em cada recipiente cilíndrico. Tá? E o volume do paralelepípedo comprimento, aí aqui na verdade você escolhe quem vai ser o que, depende da posição que ele tiver, mas é o produto das três dimensões. 6 vezes 6,4 vezes 5. Então, 6 vezes 6,4 vezes 5, que vai resultar para a gente em 192 centímetros cúbicos. Bom, 192 centímetros cúbicos é o volume do nosso paralelepípedo. Portanto, o nosso volume de gelatina bom, 5 recipientes cilíndricos, então 5 vezes 251,2 mais 2 recipientes em forma de paralelepípedo. Então, 2 vezes 192. Então, 251,2 vezes 5 vai dar 1.256. Mais 2 vezes 192, que vai dar 384. Portanto, o volume total de gelatina que a gente tem é de 1.640 centímetros cúbicos. Tá ok? Então, 1.640 centímetros cúbicos, só que ele quer aqui o valor em litros. Tá? Então, na verdade, aqui a gente pode usar duas relações. Tá? Então, primeira, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Ou, a gente tem também a relação aqui que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Tá? Eu costumo usar sempre essa primeira aqui porque ela é a nossa mais importante aqui. Bom, então aqui na ordem de transformação de volume, a gente tem o quê? Eu tenho decímetro cúbico e logo após o decímetro cúbico nas escalas de volume, a gente tem o centímetro cúbico. Então, para passar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu preciso dividir por 1.000. Lembra que as unidades de volume, para cada unidade que eu transponho, eu tenho que dividir por 1.000. Então, como elas são unidades vizinhas, para passar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu tenho que dividir por 1.000. Então, 1.640 dividido por 1.000, que vai dar 1,640 ou 1,64 decímetros cúbicos. Bom,
1,64 decímetros cúbicos. Como a comparação aqui decímetro cúbico e litros é de 1 para 1, eu posso afirmar diretamente aqui que 1,64 decímetros cúbicos correspondem a 1,64 litros, que era o que estava sendo perguntado no enunciado. Tá? O volume em litros de gelatina preparado é de 1,64 litros, ou 1.640 ml, ou 1 litro inteiro e 64 centésimos de litro. Tá bom? O próximo aqui é o exercício 8. Uma piscina circular tem 5 metros de diâmetro. Um produto químico para a proteção da piscina deve ser passado nas paredes e fundo da mesma, na razão de 25 gramas por cada 2 metros quadrados de superfície. Se a piscina tem 1,6 metros de profundidade e o produto é vendido em embalagem de 250 gramas, quantas embalagens serão necessárias para passar o produto em toda a piscina? Então, olha lá, ó. Esse produto que eu vou utilizar aqui, ele deve ser passado nas paredes e no fundo da piscina. Bom, então pensando aqui na nossa piscina, tá lá. Vou pensar aqui na nossa piscina. Ela é circular. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Tá lá. A nossa piscina é circular. Ele diz que a piscina tem 1,6 metros de profundidade, ou seja, 1,60 m. E o diâmetro da base, 5 metros. Mesma coisa que aconteceu lá no anterior. Ele dá a medida do diâmetro. Se o diâmetro é 5, o raio da base mede 2,5. Bom, então o que a gente tem aqui? Eu tenho a área de aplicação do produto, é a área de uma das bases, que é o fundo, mais a área lateral do cilindro. Então, a área da base mais a área lateral. Aqui a gente vai fugir, lá no vídeo eu comentei sobre isso, aqui a gente vai fugir da história da área total do cilindro, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral, porque aqui a gente tem uma base só, não vai ser passado produto na parte superior da piscina, somente no fundo. Então, a área de produto, então, a área da base da minha piscina, como ela é cilíndrica, π vezes r ao quadrado, mais a minha área lateral do cilindro sempre 2 vezes π vezes o raio da base vezes h, vezes a altura do meu cilindro. Então, a minha área de produto, 3,1 vezes o raio, que é 2,5 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 3,1 vezes o raio, que é 2,5, vezes a altura, que é 1,6. Tá? Observem aqui que no exercício anterior, a referência que a gente tem de π é 3,14. Nesse outro exercício aqui, a gente tem a referência 3,1, e isso vai variar de exercício para exercício. Tá? Então, a área de produto que vai nessa nossa piscina, só tem alguém aí que está com o áudio aberto, por favor, desconecta, tá? Então, olha só, 3,1
vezes 2,5 ao quadrado vai dar 19.375. Então, 19,375. E 2 vezes 3,1 vezes 2,5 vezes 1,6 vai resultar em 24,8. Tá? Portanto, a nossa área que vai ter aplicação do produto é 44 metros quadrados. Bom, aí o que ele diz aqui? Que para cada 2 metros quadrados de superfície, eu vou usar 25 gramas. Então, uma regrinha de 3 aqui. 25 gramas a cada 2 metros quadrados. Quantos gramas eu vou precisar? Para 44,175 metros quadrados. Então, multiplicou lá cruzado, 44,175 vezes 25. 2x igual a 1.104,375. Isso dividido por 2 vai dar 552,19 aproximadamente gramas de produto que eu vou precisar. Bom, como eu vou precisar de 552,19 gramas e uma embalagem tem 250 gramas, então eu vou precisar de 2 embalagens, dariam 500 gramas. Como é mais que 500 gramas, isso vai resultar para a gente em aproximadamente não, né? São 2 embalagens, mas 2 não são suficientes, então eu vou precisar de tá? Então, eu vou precisar de aproximadamente 3 embalagens para fazer o trato da piscina toda. Para passar produto na piscina toda, ainda vai me sobrar uma quantidade consideravelmente grande em gramas, né? Porque da terceira embalagem eu só vou usar 52 gramas, eu não vou usar tudo. Tá bom? Próximo. Exercício número 11. Considere um prisma cuja base é um hexágono regular de 10 centímetros de lado e altura 3 centímetros. Está tudo descrito aqui na figura. No centro da peça existe um furo cilíndrico de 2 centímetros de raio, conforme a figura a seguir. Qual é o volume de ferro utilizado na confecção da peça? Aqui, gente, teve um problema de formatação. Em vários lugares aqui apareceu esse P, tá? Esse aqui é o valor de π. E raiz quadrada de 3 igual a 1,7. Bom, quando a gente trata dos prismas que não são o paralelepípedo e o cubo, eu tenho que tomar cuidado, porque cada um deles vai ter o cálculo de volume de uma forma diferente. Isso vai depender de qual é a forma da minha base. Então, o volume de ferro aqui nesse caso, ele vai ser dado pelo quê? Bom, o volume da peça toda menos o volume do furo. Essa peça aqui poderia ser, por exemplo, uma porca, tá? Uma porquinha, tá? De parafuso.
Então, o volume de ferro que vai entrar nessa peça, o volume de ferro que eu vou utilizar, é o volume total da peça, e aí seria como se eu recortasse depois esse furo aqui no meio, esse buraco cilíndrico. Então, volume de ferro igual o volume total, o total que seria a peça inteira antes de eu fazer o furo. Lembra que aí o volume do prisma, a área da base, vezes a altura. Menos o volume do furo. O furo é cilíndrico, então cilindro, volume do cilindro, π vezes r ao quadrado vezes h. O que vai diferenciar os prismas quando eu vou calcular o seu volume é isso aqui, tá, gente? Vai depender de qual tipo de base eu tenho. Eu vou ter uma base com volume diferente, tá? Então, volume de ferro. A nossa base aqui é hexagonal, a área do hexágono 3 vezes L ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Ou 6 vezes a área de um triângulo equilátero, 6L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Essa aqui já é a forma simplificada da nossa expressão. Então, 3 vezes L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes H, menos π vezes R ao quadrado, vezes H. Portanto, o nosso volume de ferro é 3 vezes o nosso lado da base, que é 10. 10 elevado ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3, pediu para a gente usar a raiz quadrada de 3 igual a 1,7, vezes 1,7, dividido por 2, vezes a altura, que é 3. Menos, π é 3,1, vezes o raio da base, que é 2, elevado ao quadrado, vezes a altura do furo, que também é 3. Aí, 3 vezes 10 ao quadrado é 100. 3 vezes 100 vezes 1,7 dividido por 2 vezes 3. Dá 85. Então, V 85 menos 3,1 vezes 2 elevado ao quadrado é 4, vezes 3, 37,2. Então, 85 menos 37,2, que vai dar 47,8 centímetros cúbicos de ferro. Tá bom? Então, 47,8 centímetros cúbicos de ferro. Tá? Então, 3 vezes 100, deixa eu só conferir aqui, vezes 1,7 dividido por 2, vezes 3. 3 vezes 100 vezes 1,7 dividido por 2 vezes 3. Ah, não, aqui dá 76,5, né? Vamos arrumar aqui. 76,5. É isso. 3 vezes 100 vezes 1,7 vezes 3 dividido por 2. Isso. Tá, então, 76,5 menos 37,2 que dá 39,3.
39,3 centímetros cúbicos, tá? Bom, e o nosso último exercício que a gente tem aqui, que é um exercício bem legal, falta pouco tempo, mas é o tempo que a gente precisa para fazer ele. Um aquário com forma de paralelepípedo retângulo contém água até uma certa altura. As medidas internas da base do aquário são 40 por 25. Uma pedra é colocada dentro do aquário, ficando totalmente submersa e fazendo com que o nível da água suba 0,8 centímetros. Tá? Então, subiu 0,8 centímetros. A sacada desse exercício está justamente nessa elevação. Se vocês observarem aqui, ó, esse volume de água que subiu é justamente o volume que a pedra está ocupando aqui, que antes era ocupado por água. Então, sempre que a gente tiver esse tipo de situação, coloquei alguma coisa dentro de um recipiente, esse é um procedimento usado muito pelas engenharias para determinar o volume de peças com formatos irregulares, porque aí eu coloco ela dentro de um recipiente, na verdade a água deslocada vai ser a água que vai ser o volume da peça que eu coloquei ali dentro. Então, eu continuo tendo um paralelepípedo com 40 por 25. Quanto tinha de altura na caixa não me interessa, o que me interessa é saber quanto elevou. Porque o volume da peça vai ser dado pelo comprimento vezes a largura vezes a elevação. Tá? Quanto de água elevou quando eu coloquei essa peça ali dentro. Esse processo pode ser pensado inverso também. Eu tinha uma peça dentro, retirei ela, desceu um nível, a água, um certo nível. Tá? E por isso que, por exemplo, quando a gente pensa numa banheira, eu não posso encher ela muito, porque quando eu entro nela, a água pode transbordar. Se o volume que eu estiver ocupando dentro da água for maior que a capacidade da banheira. Tá? Então, o volume da nossa peça aqui é 40 vezes 25 vezes a elevação aqui, que no caso é de 0,8. Aí eu falo de novo. Pouco importa quanto tinha de água, qual era a altura de água que eu tinha inicialmente. O que me interessa aqui para determinar o volume da peça é tão somente saber quanto ela deslocou de água para cima no recipiente. Então, o volume da minha peça é 40 vezes 25 vezes 0,8, que vai dar 800 centímetros cúbicos. Tá? Esse tipo de exercício é sempre exercício muito simples de fazer, tá? Só que às vezes a gente fica meio perdido por conta da situação que aparece, que não é muito comum. Tá, gente? Bom, durante essa semana, ou início da semana que vem, eu vou postar uma aula com resolução de exercícios, de pirâmide cone, tá? E também, se vocês tiverem alguma dúvida, vão dando uma olhada nos exercícios, a gente vai fazendo durante a semana nas aulas presenciais. Aí a gente já pode começar amanhã, né? Algum exercício que vocês tenham alguma dúvida ou alguma coisa, e aí a gente já começa na aula de amanhã a tirar essas dúvidas e a resolver esses exercícios. Tá? Eu vou postar essa aula, a resolução dos exercícios ali agora, já caso alguém queira dar uma olhada de novo. Tá? E aí, durante a semana, a gente vai fazendo os demais exercícios da nossa lista. Tá bom, gente? Então, obrigado pela presença de vocês e a gente se encontra na escola amanhã para os que vão estar presentes. Tá bom? Um abraço e bom restinho de dia para vocês. Tá ok?